Vamos voltar aqui então, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre comprar essas três, né? Comprar ali Bitcoin, Ethereum, Solana, como tá tudo descontado e tudo mais. E muita gente, inclusive na consultoria grátis a gente fez isso, para muita gente que chegava ali com 40 altcoins, né? Cada uma com 2%, né, de alocação. A gente falava, cara, às vezes é melhor você enxugar e fazer o simples bem feito. E a grande objeção disso, de você colocar 60%, 80% do seu capital nas três maiores, é o cara falar, putz, eu quero ter um retorno muito mais explosivo e que eu acho que o Bitcoin não vai fazer 10x num ano. Não, o que a gente mais pegou foi tipo assim, fulaninho lá não tem Bitcoin, não tem Ether, não tem Sol na carteira. Tá, tô falando, a gente analisou mais de 1000 carteiras ao longo desses últimos dias. Estamos respondendo o pessoal aos poucos. Então tem uma boa visão média. Tem pessoas de R$300 investidos em cripto e pessoas de R$300 mil de milhões investidos em cripto que a gente conversou nessa última semana. Padrão, o perfil que eu mais vi assim foi: eu não tenho Bitcoin, Ether e Solana. Aí você pergunta, por que não tem? Já subiu demais, não vai me dar dinheiro. Tá bom, você só tem altcoins, então como é que tá a performance da sua carteira? Menos 70%. 70% ainda você foi legal. 70% menos legal. 80%, 90% foi o que eu mais vi. Foi o que eu mais vi. Menos 80% foi o que a gente mais viu ao longo dos últimos dias. E aí você vê lá e você fala pro cara, velho, para de investir. 40 altcoins, assim, 20. O cara, para de investir nisso, coloca em Bitcoin e Solana. Não vou fazer isso. Não vai dar dinheiro. Você não tá ganhando dinheiro até agora, irmão. Pô, irmão, por que isso? Não, porque out-season, vai começar. Porra. Quem te falou isso? Não, vi no canal do fulaninho. Pô, aí me quebra. Não foi no meu nem no seu. Aí me quebra completamente. Vocês têm que entender que isso é um fato muito importante. Se a gente colocar que essa moeda vai... Eu sigo fulano, ciclano, não sei o que, eu compro as recomendações dele. Quantas agora? 80% no negativo. Exato. Fulaninho me falou que não vale a pena comprar Bitcoin. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? A gente que produz conteúdo aqui, a gente sabe. Se a gente fazer um vídeo falando, essa é a moeda que vai te deixar milionário... Só mais 72 horas o Bitcoin vai explodir. Exatamente. Essa moeda vai te deixar milionário, ele pega muita visualização, ele gera muitos leads para a nossa empresa e provavelmente a gente vai conseguir vender muita assinatura, Mercúrios Pro, consultoria, o que a gente quiser para essa pessoa. Mas a pessoa só vai comprar uma vez. Tá? Ela vai comprar uma vez, vai ver que a gente tá fazendo isso daí só para ter uma grana de curto prazo e a gente tá aí, né, há bastante tempo e a gente quer perdurar por muito tempo. Quantos anos a gente né? tá no mercado já? Já tá desde 2019, né, com o nosso CNPJ, o Gustavo Becker, inclusive, com a gente aí, tá? Tá aí elogiando a gente, já tá com a gente há muito tempo lá na nossa assessoria. Então, eu acho importante tipo assim, cara, a gente, beleza, não vai vender pro varejo, não vai vender pra sardinhada, beleza, tá tudo bem. O cara com grana vai entender. Aí a pergunta é, você se considera sardinha? Se não, vem com a gente. Olha que legal. E olha que orgulho. O Gustavo Becker falou, ele segue as carteiras da Mercúrios, entrou no time mais errado possível e tá com menos 18%. E é muito legal puxar isso tudo, porque assim, a gente tá puxando um cliente que está com menos 18% de valorização. Isso é bom demais. Que orgulho. Mas quantas pessoas aí no chat não trocariam tudo pra ter Bitcoin caiu mais que 18%. Menos 18%. Porra, pra caralho. Então, muito mais. Muito bom. Então, porra, muito legal. E obrigado pelo feedback ultra positivo aí, né, o Gustavo. Sobrevivência. Mas então, eu tava falando sobre a gente fazer o simples, comprar, né, as três, né, principais, Bitcoin, Ethereum, Solana, com foco em Bitcoin. E muita gente fala pra gente, cara, a objeção é, putz, isso aqui não vai fazer 10x, nem nada disso e tudo mais, isso é muito conservador, esse não é meu perfil. Tudo bem, para essas pessoas a gente falou, cara, talvez seja interessante você ter uma posição em nível de alocação sendo mais conservador, e aí sim você olha para este homem aqui, que apesar de estar tentando roubar meu emprego, é um cara muito bom, numa estratégia chamada airdrops, e que poucas pessoas estão olhando. Então eu queria que a gente puxasse essa ideia e tirar esse estigma das pessoas de que para elas fazer uma performance absurda, elas precisam alocar em coisas com riscos muito grandes. Então, como que a gente consegue ter uma carteira com uma alocação sólida e mesmo assim valorizar o nosso capital? Então, a gente já perguntou para o Bills o que ele está comprando, queria perguntar para você, Leozeiro, o que você está fazendo nesse momento de mercado? Tô comprando YT. Então, ô Léo, sua carteira, você fala sempre de cada airdrop para cada perfil e tal, sua carteira é pública. Como é que tá a sua carteira de airdrops hoje? Tá, basicamente 90% caçando YT de Lombard e Ethena. O resto tá alocado um pouquinho em Berachain, Uga Uga, né? Uga Uga. Um pouquinho também em alguns protocolos um pouco acessórios ali, talvez uma Eclipse,
Tem alguma, assim, né? Eu estou falando sobre EVM principalmente, né? Mas também estou bem aportado em ecossistema de Solana, viu? Caçando bastante airdrop por lá. Fragmetric, a Nansen também e vários outros que podem fazer sentido. Cara, o grande ponto é, por ter me especializado nisso, né? Não necessariamente ser especialista, mas por estudar isso o dia inteiro, por respirar esse negócio, mano, não faz o menor sentido pra mim, tomar o risco de ficar esperando uma altcoin subir, por exemplo. Eu prefiro muito mais fazer a alocação de capital pra caçar a pontuação no nível absurdo. Né? Exatamente. Eu tô treinado pra fazer isso, tá ligado? E quando a gente treina muito, faz muita uma coisa, a gente acaba ficando bom, não tem jeito, cara. Isso pro lado bom e pro lado ruim, né? Pro lado bom, na verdade, tem gente que, por exemplo, pro lado ruim, fica muito bom em rodar 40 altcoins, né? É complicado, mas pro lado bom é que eu tô caçando bastante airdrop. Hoje, acho que o principal fator que tá me fazendo manter posições em airdrop é que hoje a minha carteira ela não está negativa no ano, ela está positiva. Tá? Eu não sei quantos por cento, mas a gente está falando de 15%, 20% por causa de airdrops recentes que eu tive, principalmente 2 de Berachain e de Redstone. Então sim, é possível uma carteira vencedora, mas por quê? Porque ela está exposta a airdrops. Né? Sem os airdrops eu estaria na vala, talvez em menos de 50%, porque as posições são muito arriscadas ali. Interessante Solana, pensar assim, né? Se você pegar na média, se você tivesse uma carteira de 50% Solana e Ether, você estaria menos 50% esse ano. Mas mesmo ficando nessas posições, eu acabei ganhando por causa dos airdrops, como por exemplo da Berachain, da Redstone. Compensou uma queda de 50% e virou um lucro de 20%. É isso aí. Acho que é mais perto de 15%. Mas tá muito bom pensando num momento em que a gente tá num momento triste. Inclusive, no fim deste mês, a gente vai ter o final da campanha da Season 3 da Etena, que inclusive nós estamos participando. Isso que eu ia perguntar. Tá? Como empresa. Isso que eu ia perguntar. Você falou que boa parte do seu capital tá em YT de Lombard e Etena. Por quê? Inclusive, quando a gente perguntou o que as pessoas estavam comprando, o ativo que acho que mais apareceu foi Etena. Segura aí, vamos falar sobre. Tá, é que tem 2 pontos, tá? Você tem como comprar diversos produtos da Etena. Eu tenho uma opinião forte sobre Etena, vamos falar daqui a pouco. Eu também tenho. Esperamos que sejam opostos. Né? O grande ponto da Etena, né? O porquê que eu estou caçando Etena e Lombard também, tá? Existem algumas características na Etena que me deixam muito feliz na hora de caçar o airdrop. Uma delas é que, todas as informações são públicas. Ele tem o número total de pontos, o número total de usuários, tem diversas disposições no dashboard do airdrop. Eu consigo fazer planilhas para entender qual que é a melhor compra de YT. Tem diversos tipos de produto dentro da Pendle para comprar. Tem YT... Inclusive, teve uma época que tinha 4 YTs possíveis para fazer compra. Né? 4 períodos diferentes. Cara, isso é muito bom para a gente fazer diversas estratégias. Seja com USDE, SUSDE, SENA e diversos outros tipos de datas para cada um desses produtos. Isso é fantástico, me ajuda a fazer conta, eu consigo descobrir o ROI de cada um dos investimentos. E é claro, né, um ROI expectativo, né, mas já é muito bom. Tá? Esse tipo de coisa não é comum no mercado. A gente não costuma ter essas informações. Como, por exemplo, na Lombard. A gente não tem essas informações. Tem que ficar caçando em Doni e um monte de dashboards paralelas aí para entender, de fato, qual que é o melhor... modelo de risco. Mas a Lombard, para mim, ela é líder de setor no BTCFi, tá? Inclusive, questiono se ela não fica um pouco à frente, pelo menos em atenção em relação à Babylon. É que a Babylon está num setor diferente, ela é muito mais sobre a estrutura, né, de BTCFi do que o liquid staking. Babylon você não tá farmando mais? Babylon acabou. Pode crer. Deu bom ou não? Só Cara, acabou a campanha, mas não liberou ainda. Qual que é o grande ponto? Inclusive curioso, tá? É sempre importante entender o que você está caçando, né? A Babylon, por ser um protocolo de estrutura, ela tem muito mais relação B2B do que B2C. Você... Falou um monte de palavra difícil, hein, mano? Muito mais relação com outras empresas do que com as pessoas físicas como nós caçando airdrop. Então, eu cacei Babylon não depositando na Babylon, mas por meio de outros projetos. A Babylon não vai entregar para mim o airdrop, vai entregar para os outros projetos. E aí a gente tem que acreditar na fidelidade dos outros projetos para fazer essa divisão para todo mundo que caçou. Entendi. Então a Lombard vai receber um belo airdrop da Babylon e ela vai decidir o que ela vai fazer com isso. Entendi. Existe geralmente uma sugestão, sabe aquela latinha de coca, preço sugerido? Existe isso, tá? A Babylon faz uma sugestão, mas aí é por cada um dos projetos. Como a Lombard ela fez a promessa pública de distribuição, né, de repasse desse airdrop, então isso deve acontecer. Se da melhor forma ou não, a gente vai ver. Então, é interessante estudar esse tipo de coisa para saber exatamente o que você está caçando. Legal. Como líder de setor, me interesso muito pelo setor de BTCFi. Desde o ano passado, Bola de Cristal também falei sobre isso.
escolhi a Lombard para focar o meu dinheiro. E também no setor de RWA, um pouco de stablecoin, a gente está falando da Ethena, né? Ela se movimenta muito quando tem alta, né, sobre RWA. Então eu entendo que ela também é a melhor caça nesse setor. São bons produtos, mas principalmente são as melhores caças possíveis dentro dos seus setores. Existem outros setores, inclusive o Kif, né, trouxe no último comitê a caça sobre AI, né? Interessante, até vou estudar um pouquinho sobre isso. Wayfinder? Mano, Kif, brabo, me mandou o link de referência, vou usar lá. Yo. E, Yo, cara, Kif. E, cara, o grande... Kif, nosso analista, pra quem não sabe, ele é rapper. A gente tem mais de 10 analistas ali, que é um time fera, né? Tive uma aula justamente com ele ali. Estamos contratando. É verdade. Verdade. E como é que a gente faz? Manda o currículo onde? Mano, você tem que se destacar de alguma forma. Se em algum momento ele mandar esse link, ele estará no desafio na segunda, terça e quarta da semana que vem. É isso aí. A gente tá de olho, né? É isso. Mano, de olho. se você for... Trabalhar muito, receber pouco, manda aqui. É isso. Eu sou olheiro do Barcelona, mano. Eu sou do Real Madrid. Mas, ó... Tô só olhando pior que é ali. verdade, né? A gente sempre faz isso, Se né? você se destacou, uma hora você recebe. Real Madrid? Pô, nós somos Real Madrid, não somos? Caralho, é foda, hein? Mas resumindo, então, esse lance das caças. Eu tô realmente muito mais exposto a Ethena e Lombard, tá? Acho que são boas caças. Existem outros periféricos aí, apareceu a Level esses dias no CTBR, no Crypto Twitter brasileiro. Não gosto muito, acho que hoje a Ethena não tem tanta concorrência, e se tem, não com airdrop disponível. Então ainda vou continuar nessas empresas aí pra caçando. Inclusive, Ethena vai acabar a sua terceira temporada. Vamos ver como é que vai ser essa distribuição, se vai ser 5% do supply e tudo mais. Sendo tudo dentro dos parâmetros, provavelmente eu vou continuar a caça pra quarta temporada, que deve acabar lá pra julho, agosto, por aí. O Igor Walter, ele tá perguntando, senhor âncora, o airdrops não é alto risco, né? Experimentar protocolos e contratos novos com expectativas de receber um bom airdrop, né? Acho que essa é uma dúvida bem válida, né? Porque a gente falou, não, sua alocação pode ser mais conservadora entre Bitcoin, Ethereum e Solana, e daí talvez o risco da sua carteira esteja nessa caça de airdrops. Mas aí, acho que para alguém que talvez esteja começando, nunca fez um airdrop, como é que funciona esse primeiro passo? O que você diria pro Igor que tá perguntando se não é alto risco? Sem dar uma resposta babaca, do tipo, porra, quando você sai de casa você corre risco, né? A gente corre diversos riscos e eles são calculados, tá? Quando você entende qual que é o risco que você está correndo, tudo fica mais aceitável e você passa a ter uma estratégia para correr o risco da forma certa. Acho que neste cenário de airdrops, você corre risco, por exemplo, em Lombard, um risco do protocolo da Lombard. Só que esse risco, ele se limita a isso em certa instância, porque o token, o produto da Lombard, ele tem uma correlação com o preço do Bitcoin. Se o Bitcoin cai 10%, o produto da Lombard, que é o LBTC, tem um L na frente, também cai cerca de 10%. A mesma coisa ao inverso, se subir. Então, você continua exposto ao preço do ativo principal, como BTC, o Ether também tem alguns casos de investimento, Solana, como por exemplo Fragmatic, que eu soltei vídeo. Você fica exposto a estes preços de ativos, só que num posicionamento de produto que tá te fazendo caçar airdrop e acumular dinheiro, tá? Acho que esse é o grande ponto. O risco que você corre é adicionar uma camada que é o protocolo que tá soltando aquela campanha ou que tá fazendo o airdrop. É mais por aí, eu não acho que é um risco tão grande não. Perfeito. Pessoal, foi um prazerzaço estar com vocês nessa análise que vocês acabaram de investir e a gente pode estar mais próximo ainda. Eu criei um canal no WhatsApp em que todos os dias eu mando uma análise sobre o que está acontecendo dentro do mercado cripto, as criptos que eu estou investindo e os principais insights do meu time em relação a esse mercado. Se você quiser acessar meu grupo no WhatsApp, ele é 100% gratuito e o link está aqui na descrição.